O diretor arrogante despreza a velha senhora no abrigo de idosos. Mas a dona era... O sol da manhã dourou as telhas do velho casarão que abrigava o centro comunitário Viva a Vida. Dona Lúcia, com 70 e poucos anos, descia o morro da Vila Esperança, apoiada na bengala. Seu olhar cansado revelava sabedoria. Vestia vestido florido desbotado, casaco de crochê e chinelos. Na mão, sacolinha de pano com lanche. Ninguém imaginaria que Lúcia de Almeida, discreta senhora, era a fundadora, a alma de cada tijolo e sonho plantado décadas ali. Últimos tempos, ouviu comentários preocupantes sobre o Viva a Vida, idosos tratados com impaciência, voluntários desmotivados, clima sem alegria. Seu Pedro, um vizinho, disse-lhe embargado: Dona Lúcia, parecemos números lá. O respeito sumiu. Aquilo ecoava em sua mente. Ela lembrava quando, jovem viúva com poucos recursos, sonhou com um lugar de dignidade, companhia e propósito para os mais velhos. Vendeu sua máquina de costura, fez doces na feira e, com vizinhos, ergueu o alicerce. Cada canto tinha um pedaço de seu coração, e agora sentia algo precioso se esvair. Dona Lúcia adentrou o portão de ferro rangente. Cheiro de café misturava-se a produtos de limpeza, mas o ar parecia tenso. Na recepção, duas jovens atendentes, com fones e maquiagem impecável, digitavam freneticamente. Lançaram um olhar rápido a Dona Lúcia, com leve aborrecimento, antes de voltar à tela. Bom dia, murmurou Dona Lúcia, voz suave, um pouco rouca. As moças mal a ouviram. Bruna sussurrou à colega: Olha lá, mais uma para perguntar onde é o banheiro. A outra riu disfarçadamente. Dona Lúcia caminhou até um mural de avisos, fingindo ler panfletos sobre artesanato. Observava em silêncio. Um senhor tentava chamar Bruna para saber do horário do dominó, mas ela o ignorava, ocupada no celular. Dona Lúcia suspirou. Não era o que diziam, era como agiam. Impaciência velada, sorriso forçado ao telefone, desdém nos olhares. Tudo revelava um espírito doente no lugar. Foi então que um homem de terno pomposo se aproximou. Doutor Renato, o novo diretor administrativo, contratado para modernizar o centro. O que deseja, senhora? Perguntou ele, olhando-a de cima a baixo com um sorriso educado, mas apressado. Dona Lúcia, calma, respondeu. Gostaria de saber sobre as inscrições para crochê, meu filho. Dr. Renato franziu a testa. Crochê? Ah, sim, creio que há vagas. Mas veja, o foco agora são atividades mais dinâmicas, inclusão digital. Precisamos de gente com perfil ativo. Fez um gesto vago, como se crochê fosse insignificante. Dona Lúcia apenas assentiu. A humilhação estava no tom, na pressa em dispensá-la, no modo como havia como estorvo. Um grupo de investidores da prefeitura entrou na sala principal para a visita agendada. Doutor Renato apressou-se a cumprimentá-los, ignorando Dona Lúcia. Se me dão licença. Preciso receber visitas importantes, disse ele, com ênfase. Dona Lúcia permaneceu de pé, observando. Atendentes voltaram aos cochichos. Esse povo só dá trabalho, disse Bruna. Mal conseguem andar, mas querem vir aqui só para passar o tempo. Risadinhas abafadas, mas Dona Lúcia as ouviu. A decepção apertava o peito. Aquele lugar, de refúgio, virou palco de descaso. Encostou-se na parede, observando o brilho das placas de inauguração, onde seu nome, Lúcia de Almeida, estava gravado em letras pequenas, quase esquecidas, ao lado de outros benfeitores. Um lembrete cruel do que havia sido e se tornara. O julgamento silencioso era palpável. A recepcionista se afastando, o diretor a ignorando, os jovens voluntários fingindo ocupação. Ela era invisível. Dr. Renato passou novamente, apressado, lançando olhar de impaciência. A senhora ainda está por aqui? Disse seco.
Dona Lúcia respondeu com um olhar, calmo, mas carregado de história indecifrável. A alma do lugar estava em frangalhos. Fixou o olhar no símbolo do centro, e uma mão que segura um broto, que ela mesma desenhara. O respeito, seu valor, era tratado como nada. Baixou a cabeça por um instante, não em rendição, mas em propósito. Sabia que seria apenas o começo. No fundo do salão, Dona Célia, voluntária mais velha, observava com senho franzido. Célia era da velha guarda. Conhecia Lúcia e seu legado, mas Dr. Renato a relegara a tarefas secundárias. Ela viu a humilhação nos olhos de Lúcia, quando Dr. Renato disse: Senhora, com todo respeito, talvez se sinta mais à vontade num banco da praça. Este lugar é para atividades, não para esperar o tempo passar. Célia deu um passo à frente. Doutor Renato, por favor, a senhora não está incomodando. O diretor se virou irritado. Dona Célia, já falamos sobre isso. Pessoas com o perfil dela. Ah, não precisamos de mais assistencialismo. Dona Lúcia endireitou a postura. Seus olhos brilhavam com determinação incomum. Não se preocupem, eu já vou, disse ela, voz baixa, mas chamou atenção. Caminhou à porta com passos lentos, mas cheios de dignidade. Doutor Renato ainda murmurou: alguns não entendem que os tempos mudaram. O centro precisa de doações grandes, gente influente, não de coitadinhos. As palavras atravessaram o salão como flechas. Célia sentiu o coração apertar. Sabia que presenciara algo profundamente errado. Do lado de fora, Dona Lúcia respirou o ar puro. A humilhação ecoava, mas uma convicção se fortaleceu. No dia seguinte, aquela porta se abriria por motivo diferente. Olhou uma última vez a fachada do centro. O símbolo da mão com o broto parecia triste, manchado pela arrogância. Virou-se e seguiu, deixando para trás o descaso que viraria arrependimento. A cidade seguia viva, indiferente, mas dentro dela algo mudara para sempre. A máscara de invisibilidade cairia. A manhã seguinte amanheceu com o sol mais forte. No centro viva a vida, o clima era estranho. Dr. Renato chegou cedo, ajustando a gravata, incomodado com um aviso de reunião urgente. Que reunião é essa? Perguntou a Bruna, nervosa. Não sei, doutor. Nato, o advogado da fundação ligou dizendo ser imprescindível, respondeu ela. Pouco a pouco, funcionários reuniram-se na sala principal. Dona Célia chegou por último, com papéis, semblante sério. Ninguém falava abertamente sobre o dia anterior, mas a tensão era palpável. Nesse momento, passos firmes ecoaram. A porta abriu e por ela entrou Dona Lúcia, não mais com um vestido desbotado, mas com um taier discreto, ajustado e lenço de seda. Atrás dela, o advogado da fundação, Doutor Carlos, homem respeitado, e o antigo presidente do conselho, seu José. Silêncio tomou conta. Bruna e Dr. Renato se entreolharam, confusos. Aquela não era a coitadinha do dia anterior. Dr. Renato foi o primeiro a reagir, com um sorriso forçado. Dona Lúcia? Que surpresa! Ninguém nos avisou! Lúcia caminhou ao centro da sala, olhos percorrendo cada rosto. Às vezes, Dr. Renato, as melhores visitas são as que ninguém espera. O diretor riu nervosamente. Claro, claro. Imaginei reunião de rotina. Não, não é rotina, respondeu Lúcia, voz firme. É sobre algo muito mais sério. Dona Lúcia fez um gesto, e Dr. Carlos entregou-lhe um tablet. Na tela, o vídeo das câmeras de segurança do centro começou a rodar. As imagens mostravam o dia anterior, ela entrando, os olhares de desprezo, os cochichos, as frases debochadas. A voz de Dr. Renato ecoou nítida. Pessoas com o perfil dela. Ah, não precisamos de mais assistencialismo. Bruna levou a mão à boca. O sangue sumiu do rosto de Dr. Renato. Célia baixou os olhos. Alívio e tristeza.
Lúcia pausou o vídeo. O silêncio sufocava. Ontem entrei aqui como idosa comum. Uma das muitas que buscam companhia e dignidade, disse ela, voz calma, mas carregada. Vi quem vocês realmente são quando pensam que ninguém está vendo. As palavras ecoaram. Ninguém ousava falar. Lúcia continuou. Anos construí este lugar tijolo por tijolo, acreditando que respeito e humanidade eram o combustível. Mas ontem descobri que, para alguns, esse combustível acabou. Doutor Renato tentou intervir, voz trêmula. Dona Lúcia, posso explicar? Mal entendido. Eu não sabia quem a senhora era. Eu só zelava pela imagem do centro. Lúcia o interrompeu. Zelando pela imagem, repetiu lentamente. E achou que humilhar uma idosa, uma das muitas que doaram seus poucos trocados para este lugar, era boa forma de cuidar dela? Não, claro que não. Mas aparências enganam. A senhora sabe. Sim, Dr. Renato, respondeu Lúcia, fixando nele o olhar. Aparências enganam, e ontem quem se enganou com as próprias foi você. O diretor abaixou a cabeça. Bruna, ao lado, tentava conter as lágrimas. Outros funcionários imóveis, rosto tenso. Lúcia caminhou devagar pelo salão. Não me vesti simples para brincar. Fiz para entender o que idosos humildes sentem. Porque nem todos com vida digna se vestem como esperam. E nem todos que se vestem bem merecem respeito. O tom dela era sereno, mas cada frase soava como espelho quebrando. Dona Célia levantou o olhar, coração batendo rápido entre apreensão e orgulho. Lúcia continuou. Quando fundei o Viva a Vida, nasceu do sonho de costureira simples, que varria o chão e fazia doce. Mesmo com as mãos calejadas, ninguém me tratava como fardo. Ontem vi o contrário aqui. Vi a arrogância substituir a humanidade. Parou, olhando diretamente para Bruna. Você riu de mim, não foi? Bruna engoliu em seco, lágrimas escorrendo. Dona Lúcia, eu não sabia quem a senhora era. E se eu realmente fosse apenas senhora pobre? Perguntou Lúcia. O que me tornaria menos digna de seu respeito? Bruna não respondeu, apenas chorou. Lúcia voltou-se para Dr. Renato. E você, Dr. Renato? Quem deveria dar o exemplo? O que aprendeu? O diretor passou a mão na testa, suando frio. Cometi um erro. Juro que não se repetirá. De fato, não vai, respondeu Lúcia, porque erro como esse custa caro. Dr. Renato olhou ao redor em desespero. A senhora vai me demitir? Lúcia não respondeu de imediato. Caminhou até a janela e olhou para o jardim que ela mesma plantara. Ainda não decidi, mas já sei o que não vou permitir. Que este centro perca a alma que o construiu. O silêncio voltou. Funcionários se entreolharam inseguros. Lúcia respirou fundo e disse: Quero que todos pensem no que aconteceu. Porque o que vi ontem não foi só erro de comportamento. Foi ausência de empatia, desrespeito travestido de superioridade. Dr. Renato tentou justificar-se. Eu só quis proteger a imagem da instituição, senhora. Lúcia o encarou. A imagem da instituição, Dr. Renato, não está em computadores novos, nem em doações grandes. Está nas pessoas, em cada idoso que entra por aquela porta. E ontem a marca Viva a Vida foi manchada por atitudes que envergonham o nome que carrego. Dona Célia respirou fundo, contendo as lágrimas. Sabia que Lúcia tinha razão. Lúcia fez pausa longa, olhando para todos. Entrei aqui como mulher simples e saí com a certeza de que o verdadeiro luxo não está em equipamentos modernos, mas em como tratamos quem não tem nada a nos oferecer. As palavras atravessaram o salão como vento frio. Ninguém se moveu. Ninguém ousou falar. Doutor Renato, rosto pálido, deu um passo à frente. Por favor, Dona Lúcia, me dê uma chance. Dediquei anos a este cargo. Lúcia olhou por um momento, mas não respondeu. Virou-se e entregou o tablet ao Dr. Carlos. Carlos, por favor, reúna o conselho. Quero análise completa da gestão e quadro de funcionários desta unidade até o fim do dia.
e inclua relatório de todas as reclamações e elogios dos idosos. Sim, Dona Lúcia, respondeu o advogado, sério. Lúcia começou a se afastar, mas parou e olhou novamente para o grupo. Voz mais baixa, mas firme. Ontem vocês mostraram o que são quando acreditam que ninguém está observando. Hoje quero ver quem serão, depois de descobrirem quem eu sou. E saiu. A porta se fechou devagar, deixando o som ecoar. Por segundos, ninguém respirou. Bruna soluçava baixinho. Dona Célia segurava as lágrimas, com um brilho de esperança. Doutor Renato permaneceu imóvel, olhar perdido no chão, orgulho despedaçado. O silêncio que se instalou era o mais pesado. Silêncio que dizia mais que qualquer grito. A vergonha pairava densa, inescapável, e naquele instante todos entenderam. A mulher humilhada era a mesma que podia decidir o futuro de cada um e do centro que lhes dava sustento. A manhã seguinte amanheceu com promessa de novo começo. O sol, mais vibrante, aquecia os corredores do centro Viva a Vida. Funcionários chegaram mais cedo, em silêncio, semblante carregado de reflexão. Dr. Renato entrou com o rosto pálido, mas com nova humildade. Bruna, olhos inchados, agora evitava o espelho e dedicava-se em dobro. Dona Célia irradiava paz serena, sabendo que a verdade prevalecera. Pouco depois das 9, a porta abriu novamente. Dona Lúcia entrou, não com porte de quem exige, mas de quem inspira. Vestia conjunto simples de algodão, colar de contas e sorriso caloroso. Trazia cesta de pães de queijo fresquinhos. Dr. Zenato engoliu em seco. Bom dia, Dona Lúcia, disse ele, voz firme, mas respeitosa. Lúcia apenas assentiu, caminhando ao centro da sala. O ar estava diferente. O brilho não vinha mais do medo, mas da esperança. Sentem-se, disse ela, calmamente. Funcionários obedeceram. Som das cadeiras mais suave. Lúcia abriu pasta simples e tirou folhas. Fundei este centro há mais de 40 anos, começou, voz firme e pausada. E desde o primeiro dia, ensinei que o verdadeiro valor de um lugar assim não está nas paredes, mas em como ele trata as pessoas. As palavras ecoaram devagar, cortando o ar. Ontem vi essa verdade ser esquecida, e vi que o respeito, quando some, arrasta junto tudo o que há de mais importante. Dr. Renato e Bruna abaixaram os olhos. Dona Célia observava, olhos marejados. Não vim aqui para gritar, nem para humilhar. Não é assim que se ensina caráter. Lúcia continuou. Mas vim para lembrar o que ele significa. Dignidade não é cargo alto. Respeito não depende de juventude ou beleza. E empatia não é favor. É obrigação de quem tem coração. O salão permanecia mudo. Dr. Renato, Lúcia prosseguiu, calma. Anos confiei em você para gerenciar este lugar. Mas ontem vi um homem que se esqueceu que o poder de um diretor não está em mandar, e sim em dar exemplo. Dr. Renato tentou se levantar, mas Lúcia o impediu. A pior perda é quando a gente esquece quem é. Olhou-o nos olhos. O conselho, pela sua conduta e reclamações, decidiu por sua demissão. O impacto foi imediato. Dr. Renato caiu na cadeira, atordoado. Lúcia virou-se para Bruna e o outro funcionário. E vocês, Bruna e Roberto, também não farão mais parte desta equipe. O desrespeito que presenciei aqui não tem espaço onde há valores. Os dois abaixaram a cabeça, envergonhados, chorando. Por fim, Lúcia olhou para Dona Célia. Célia, ontem você foi a única pessoa que ousou me defender. A única que mostrou a bondade que este lugar deveria ter. Não sabia quem eu era, não esperava nada em troca, e ainda assim fui humana. Célia tentou falar, lágrimas caindo. Lúcia continuou. É de pessoas como você que este centro precisa. Por isso, a partir de hoje, você assume como diretora administrativa do Centro Viva a Vida. O silêncio foi quebrado por suspiro coletivo.
Dona Célia levou as mãos à boca, incrédula. Dona Lúcia, eu Não sei o que dizer. Apenas diga que fará o certo, Lúcia respondeu com um leve sorriso. Porque fazer o certo quando todos erram é o que diferencia quem tem caráter de quem apenas segue ordens. Os olhos de Célia se encheram de lágrimas. Obrigada, Dona Lúcia. De coração. Continue sendo quem você é, Lúcia disse. E lembre a todos que a humildade nunca sai de moda. Aquelas palavras acenderam algo nos que ficaram. Doutor Renato, parado ao fundo, observava, rosto marcado pela derrota. Talvez ali, pela primeira vez, compreendesse o peso da própria soberba. Lúcia voltou a olhar para o grupo. Quero que isso sirva de lição. Não estou aqui para destruir carreiras, mas para reconstruir valores. O que aconteceu ontem não será esquecido, mas pode ser lembrado como o dia em que este centro começou a mudar. Fez pausa, respirou fundo e concluiu. A partir de hoje, quero que cada idoso que entrar por aquela porta, seja médico aposentado ou catador de papel, receba o mesmo olhar, o mesmo respeito e o mesmo sorriso. Essa será a nova regra aqui. Ninguém respondeu, mas o silêncio já não era de medo, mas de reflexão, consciência, mudança. Lúcia fechou a pasta, ajeitou seu conjunto e disse: o verdadeiro valor de um centro como este não está nos números de doações, mas no espelho que ele encara ao final do dia. E o espelho que vi ontem me envergonhou. Hoje quero começar a limpá-lo. Esta era. As palavras dela ficaram suspensas no ar como promessa. Dona Célia enxugou as lágrimas, ainda sem acreditar. Lúcia caminhou até ela, estendeu a mão e disse baixinho: continue fazendo o que sempre fez. Tratar as pessoas como pessoas. Isso é o que me faz acreditar que ainda há esperança. Célia apertou a mão dela, emocionada. Lúcia então se afastou, deixando o centro em silêncio. 2 semanas depois, o sol de fim de tarde atravessava as amplas janelas do centro Viva a Vida, iluminando o salão vibrante e acolhedor. Móveis reorganizados, aroma de café e quitutes caseiros convidativo. Lúcia observava de longe, sentada num banco do jardim que ela mesma ajudara a plantar décadas atrás, como visitante comum. Não usava mais disfarce, nem o olhar severo da fundadora ferida. Havia algo diferente em sua expressão, mistura de paz e orgulho. Do lado de dentro, Dona Célia, agora diretora, orientava 2 novos voluntários. Falava com calma, sem tom autoritário, com aquele mesmo sorriso gentil que um dia oferecera a Lúcia. Lembrem-se, dizia ela, um bom atendimento começa com o coração. Se alguém entrar por aquela porta, não olhem a idade, olhem a alma. Todo mundo merece ser ouvido e ter seu valor reconhecido. Os 2 assentiram, atentos. Lúcia observava em silêncio, com orgulho contido. Desde aquele dia, muita coisa mudara. Treinamentos de empatia e acolhimento, inspirados nas palavras de Lúcia, eram aplicados. Encontros simples, mais transformadores, conversas sinceras sobre a importância da terceira idade, dinâmicas que faziam funcionários se colocarem no lugar dos idosos. O resultado era visível. Conversas apressadas sumiram. Cochichos deram lugar a cumprimentos sinceros e gestos de carinho. Idosos percebiam a diferença, sorrindo mais. Lúcia caminhou devagar até a entrada do centro, onde um idoso a reconheceu e correu para cumprimentá-la. Dona Lúcia, que honra! O centro está um paraíso agora. Ela sorriu. Vim ver como andam as coisas. E pelo que vejo, andam muito bem. O senhor assentiu, emocionado. Depois daquele dia, ninguém aqui é o mesmo. A Dona Célia virou inspiração para todos nós. Lúcia olhou na direção dela. Dona Célia, semblante tranquilo e voz doce, conversava com um grupo de idosas. Falava com firmeza e empatia, conquistando respeito, não pela autoridade, mas pela essência. Lúcia caminhou até Célia.
Posso interromper um instante? Célia se virou surpresa e abriu um sorriso sincero. Dona Lúcia, claro, Que bom vê-la. O prazer é meu, respondeu Lúcia. Vim ver como está se saindo, tentando seguir o exemplo que dei. Célia riu, um pouco envergonhada. Ainda é estranho pensar que tudo mudou por causa de uma simples visita. Lúcia sorriu de leve. não foi a visita, Célia. Foi o encontro com a verdade. Às vezes, o menor ato de bondade expõe mais o coração de quem observa. Célia abaixou os olhos emocionada. Eu só fiz o que achei certo. E é por isso que está onde está, Lúcia respondeu. Silêncio entre as duas carregava mais que palavras. Lúcia observou os voluntários trabalhando, o clima de respeito, o sorriso dos idosos. tudo ali fruto de transformação que ela jamais teria imaginado encontrar da forma como encontrou. Célia quebrou o silêncio. A senhora sabe, aquele dia me fez pensar muito. Sempre acreditei que gentileza é o mínimo, mas agora vejo que em lugares assim, às vezes o mínimo é o que falta. Lúcia concordou. O mundo anda rápido, e quando a pressa entra, a empatia costuma sair. Mas acredite, Célia, o que você fez me lembrou o porquê de eu ter começado tudo isso. Célia franziu o senho. A senhora fala como se também tivesse aprendido algo. Lúcia deu um meio sorriso. Aprendi. Descobri que até quem ensina precisa reaprender. Eu achava que bastava sonhar, erguer as paredes. Mas esqueci de olhar se o coração das pessoas ainda batia por algo além de metas e burocracia. Célia assentiu em silêncio. Um idoso entrou no centro, Esse catador de papel, sempre tímido, agora recebido com um sorriso caloroso e convite para o lanche. Lúcia observou com orgulho discreto aquele simples gesto, o mesmo que iniciara toda a transformação. Agora era a regra. É bom ver isso, murmurou ela. Célia acompanhou o olhar dela. A gente só precisava lembrar o que significa tratar o outro com dignidade, Dona Lúcia. Lúcia respirou fundo. Às vezes é preciso um choque para acordar um centro inteiro. Célia olhou pensativa. E a senhora está satisfeita com o resultado? Ela sorriu. Estou em paz. Isso é melhor que satisfação. Silêncio confortável se instalou entre as duas. Lúcia olhou em volta uma última vez e caminhou até a saída. Célia a acompanhou. Antes de sair, parou diante do portão, olhando a placa com o nome do centro. O sol da tarde batia nas letras Viva a Vida, mas dessa vez o brilho parecia diferente. Não era reflexo do metal, e sim reflexo de algo mais humano. Sabe, Célia, disse ela com voz calma, anos achei que o sucesso de um centro dependia do quanto podia crescer em frequentadores. Hoje entendo que depende do quanto pode evoluir em humanidade. Célia sorriu. E evoluir é diferente de crescer. Exatamente. Crescer é ficar maior. Evoluir é ficar melhor. Lúcia concluiu. Você ajudou esse centro a evoluir. Célia sorriu, emocionada. E a senhora me ensinou a acreditar que as pessoas ainda podem mudar. Lúcia assentiu com um olhar de admiração sincera. Todos nós podemos. Às vezes basta um espelho e boa dose de verdade. As duas se despediram com um abraço carinhoso. Célia voltou ao trabalho com novo ânimo. Lúcia atravessou a rua, andando devagar. Do outro lado, parou por um instante e olhou novamente para o centro. Por trás do portão, via o reflexo de um lugar transformado, não pelos equipamentos novos, mas pelas pessoas. Na calçada, o vento da tarde balançava as folhas das árvores. Uma criança pequena de mãos dadas com a avó sorriu para Lúcia. Lúcia sorriu de volta, sentindo o calor no peito. Respeito é a única coisa que a gente dá sem perder nada, murmurou ela para si mesma. Lúcia continuou andando. Cada passo parecia leve, como se parte do peso do mundo tivesse ficado para trás. Ao longe, o sol descia sobre a vila,
tingindo as casas de dourado. O reflexo nas janelas fazia tudo brilhar, como se a vida devolvesse o brilho que a arrogância um dia roubara. Lúcia parou por instante, olhou para o céu e murmurou: "O poder revela o que temos, o disfarce revela quem somos." Sorriu sentindo o vento no rosto, e pela primeira vez em muito tempo teve certeza de que não precisava mais se disfarçar para enxergar a verdade. Deu as costas para o centro viva vida e seguiu seu caminho com passos tranquilos. A vida, afinal, continuava, e agora de um jeito mais limpo, mais humano, mais digno. Enquanto o som da vila se misturava à sua respiração, as palavras dela pareciam ecoar como lição, não apenas para aquele centro, mas para todos os que um dia se esquecem de olhar o outro com respeito. O valor de uma pessoa nunca esteve na idade que ela tem, mas no respeito que ela oferece quando acha que ninguém está vendo. E assim, a história de uma fundadora disfarçada de idosa comum não terminou com vingança, mas com redenção, porque no fim quem veste o orgulho acaba despido de humanidade, mas quem se cobre de bondade jamais anda nu diante da vida. Agora eu quero saber de você. Você já imaginou passar pelo que Dona Lúcia passou? Já foi julgado pela sua idade ou pela sua aparência? Quantas pessoas você acha que já foram humilhadas só porque pareciam não ter nada? E quantas delas, assim como Dona Lúcia, carregavam dentro de si o verdadeiro valor que ninguém enxergava? A vida tem um jeito curioso de ensinar. Um dia a gente se sente pequeno, no outro é a própria vida que mostra quem realmente é grande. Agora eu quero saber de você. Você achou merecido os funcionários terem sido demitidos? Ou achou que Dona Lúcia pegou pesado e deveria ter dado uma segunda chance? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber sua opinião. E se essa história te emocionou, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque ainda vem muita história que vai te fazer refletir e acreditar de novo nas pessoas. Até o próximo vídeo.